Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, para que você tenha um entendimento da palavra do Senhor e isso traga bênçãos para a sua vida, paz, discernimento contra o que é certo, contra o que não é, o que é bom, o que não é, e que você também possa compartilhar essa mensagem para você abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de 2 versículos que se encontram no livro de Levítico, no capítulo 20. Eu vou ler esses versículos e posteriormente fazer algumas observações sobre ele. Se você quiser acompanhar, livro de Levítico, no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, para quem não sabe, capítulo 20. Vou ler aqui agora o versículo 23 e o versículo 24. Está escrito assim: Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Essa palavra do Senhor vem ali ao teu povo de Israel. E esse texto vai nos falar a respeito da separação que Deus sempre deixou muito clara e objetiva de que era necessário ser feita para a preservação do povo dele, para a preservação da comunhão entre o povo de Deus e o próprio Deus e para a preservação também das bênçãos que o Senhor havia designado e prometido para aquele povo. Você vê nesses 2 versículos Deus falando a respeito da diferença. Não andem segundo os costumes daquele povo que eu tirei de perto de vocês. Eu tirei de perto de vocês e não quero que vocês reproduzam os costumes deles. Seja costume de casamento, seja costume de família, seja costumes principalmente religiosos, espirituais. Não andem segundo os costumes desses povos. Não os copiem, não os imitem, não peguem para vocês os vícios e costumes deles. Não peguem para vocês a cultura e o modo de vida deles, porque vocês são um povo separado para mim. Eu sou o Deus de vocês. Vocês tomarão posse por herança de uma terra que mana leite e mel. Quando Deus ele deixa claro, vocês tomarão essa terra por herança, não por fruto do seu trabalho. Veja bem, vocês receberão essa terra por herança. E Deus ele vai encaixar essa afirmação, essa informação, bem nesse discurso de não se misturem com esses povos. Por que será que Deus vai colocar essa observação? Vocês receberão essa terra por herança, dentro de uma ordem que é: não pegue o costume desses povos. Deus está mostrando ali a ligação e, consequentemente, o fruto, as consequências de Israel se misturar e se contaminar com os outros povos. Deus ele está aqui nos mostrando e falando ao povo: vocês não terão a terra que eu prometi por esforço de vocês, ou será um fruto que vocês plantaram e vocês colherão. Eu darei a vocês como uma herança essa terra para que vocês habitem. É algo meu, não é um fruto de um trabalho de vocês. É uma herança que eu darei a vocês. Eu darei de graça, sem que vocês se esforcem, sem que vocês tenham batalhado para isso, sem que vocês tenham plantado e lutado por isso. Eu sou o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Não quero que vocês andem nos costumes deles. A terra boa que vocês viverão, eu darei a vocês por herança. Eu sou o Deus, o Senhor de vocês. Deus ele deixa claro:
eu me aborreci com esse povo, com aquele povo, e no plural, com aqueles povos. Por isso os separei de vocês. E o Senhor, depois, ele vai falar no final do versículo 24, eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. O povo de Deus é um povo separado. Isso não significa, na interpretação de muitas pessoas, que o povo de Deus é um povo arrogante, um povo metido, um povo que se acha melhor do que os outros. A separação que Deus fez e que ele mostra a importância de se manter é uma separação de valores, princípios, de crença, de fé, costumes, para que aquilo que Deus deseja para o seu povo não seja corrompido, não seja perdido, não seja esquecido, não seja negligenciado, misturado, mesclado, bagunçado. Deus nunca foi Deus de mistura, no sentido de misturar o sagrado com o profano, misturar o certo com o errado, misturar a lei com o crime, misturar o bom com o ruim, o limpo com o sujo, o puro com o impuro. O Senhor sempre fez essa distinção. E Deus sempre mostrou a importância de não haverem misturas nos costumes entre o povo que se diz povo de Deus e outros povos que não creem em Deus, não temem a Deus, que não aceitaram ao Filho de Deus, que não entregaram suas vidas ao Senhor. Povo que não crê na palavra de Deus e que não obedece à palavra de Deus. Então não tem como haver mescla, mistura entre o povo de Deus e os seus costumes e um povo que não é de Deus e os seus costumes. Esse capítulo 20 de Levítico, um pouco antes, se você ler, eu sempre aconselho que vocês leiam o texto inteiro. Se você voltar a alguns versículos, se você ler os versículos anteriores, você vai ver ali uma repreensão e uma promessa de uma punição gravíssima. Aquelas pessoas do povo de Deus que entregassem seus filhos a Moloque, eles deveriam ser mortos. Eles deveriam ser extirpados do meio do povo para não contaminar o povo. E aqueles que fizessem vista grossa, fingissem que não sabem o que o seu compatriota, digamos assim, estava fazendo, que o seu irmão de nação estava fazendo, esse também deveria receber a mesma punição, porque estava fazendo vista grossa, sendo negligente. Veja que, por mais que determinadas leis apresentadas no Antigo Testamento tenham caído em desuso, até porque quando Jesus vem na forma de homem, ele diz, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Por quê? Da maneira certa. Porque muitas leis estavam sendo, de geração em geração, interpretadas de uma maneira errônea. Então Jesus ele vem alinhar todas as coisas e, obviamente, ele traz Deus, né, na pessoa de Jesus, ele traz agora uma nova ideia, uma nova roupagem, uma nova versão, uma nova adequação e cumprimento das leis do Senhor. Então, por exemplo, Jesus fala, vocês ouviram que olho por olho, dente por dente, ou seja, aquele que te fez um mal, você deve fazer exatamente aquilo, você deve se nivelar para ficar aquela justiça igualitária. Jesus fala, pois bem, o teu inimigo, aquele que te der um tapa no rosto, você vira a face para que ele te bata no outro lado. Aquele que te roubar a túnica, entregue também a capa. O que Jesus está fazendo?
ele está quebrando a lei? Não, ele está trazendo agora, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com todo o desenvolvimento da humanidade ao longo desses milênios, ele está trazendo aqui uma perspectiva mais adequada à realidade em que o mundo já estava naquela época. Então, nesse período em que nós estamos tratando sobre o livro de Levítico, bem lá no começo, ok? A nação do Senhor ainda ali recebendo a legislação de Deus, as suas leis, suas regras, suas normas, seus mandatos, estatutos, tudo sendo ali entregue ao povo. A legislação de Israel estava sendo feita por Deus e entregue por intermédio de Moisés. Então, nós vemos a extrema importância do povo de Deus não aderir a costumes de outros povos. Aproveitando hoje, dia 31 de janeiro de 2026, estamos às portas de uma das festividades culturais mais emblemáticas do país em que nós estamos, sem mencionar outros países, que é o Carnaval. Muitas pessoas que se acham cristãs, vão para blocos de carnaval, para desfiles, colocam fantasias de cunho sexual muito exacerbado, roupas muito escandalosas e têm costumes muito questionáveis, tanto de orgia quanto de bebedeira. Alguns até mesmo partem para a violência, são aquelas pessoas que ficam valentes depois que se alcoolizam e se acham mais fortes que todo mundo. E muitas pessoas, não digo todas, muitas pessoas que praticam esses costumes se apresentam como cristãs. Parece que no mês de fevereiro e março elas trancam a matrícula de cristão, vão para o carnaval e depois, quando o carnaval acaba, elas voltam a ser cristãs. Isso não existe. Por mais que o carnaval seja uma festividade cultural, é algo cultural do país em que nós estamos, vai totalmente ao oposto, ao contrário dos costumes que Deus deseja para o povo dele. O Senhor diz em várias menções da palavra dele: sejam santos, porque eu sou santo. Eu, Senhor, seu Deus, sejam santos, se santifiquem. E em outros momentos Deus vai falar: eu vos santifico. Então veja bem, ser santo não é você nunca ter um pensamento imoral. Ser santo não é aquela pessoa que em hipótese nenhuma tem desejos carnais, pensa coisas erradas, faz ou fala coisas erradas. Não, isso faz parte do ser humano, uma vez que nós fomos contaminados pelo pecado. Todo ser humano pensa, fala e faz coisas erradas o tempo todo. Todo ser humano. Ele fala, ele pensa e ele faz coisas erradas o tempo todo, até sem perceber que está fazendo. Então, ser santo não é estar imune a essa condição que é a condição do ser humano. Mas ser santo é buscar constantemente ser santificado, aperfeiçoado, purificado, renovado, ter uma mente renovada por Deus. Ele é santo. Ele é a fonte de santidade. Então, quando nós buscamos na fonte aquilo que nós precisamos ter,
Nós estamos nesse processo de santificação. A conversão é um ato. A santificação é um processo. Conversão é quando você decide que vai entregar a sua vida a Jesus. É uma conversão, é um ato. A santificação é um processo que vai durar toda a sua vida até que Deus te chame para a eternidade. É uma busca constante que você faz. E isso implica em mudança de costume, como nós acabamos de ler. O Senhor falando para o seu povo: não venham a aderir os costumes desses povos que eu separei de vocês. Eu separei exatamente por isso. Afinal, qual mãe e qual pai que ama o seu filho, que vendo uma companhia perigosa perto do filho, não vai afastar do seu filho para proteger o seu filho? Que vendo um exemplo ruim perto do seu filho, não vai tirar de perto dos olhos e dos ouvidos do seu filho, para que uma vez entrando pelos olhos e ouvidos não venha descer para a boca e seu filho blasfemar, e não venha descer para o coração e seu filho pecar contra Deus. Que mãe e que pai que ama o seu filho, vendo que o seu filho está perto de costumes ruins, pessoas com hábitos ruins, não vai tirar o seu filho de perto, não vai afastar aquelas pessoas e costumes de perto para preservar o seu filho, para que seu filho não venha aprender coisas ruins e prejudicar a ele mesmo e ao relacionamento dele com você. Deus é pai do seu povo que crê nele. Deus, ele se fez pai daquele que aceita a Cristo como Salvador. Deus adota aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Deus se fez nosso pai, pai do cristão. Como pai zeloso, amoroso, responsável, que pensa sempre no melhor do seu filho, o Senhor vai afastar aquilo que não é bom para nós. Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser um casamento que não foi feito de acordo com a vontade de Deus, um ajuntamento. Qualquer tipo de elo, de ligação que exista na vida de um filho de Deus, que não vai trazer para ele bênção, pelo contrário, pode levá-lo à morte. E o pior, a morte espiritual, porque a morte carnal nem é tão mal assim. A morte espiritual, essa dura para sempre. Então, se você, ouvindo esse vídeo, lembrou de algo na sua vida, de algum relacionamento que saiu de perto de você e talvez você não tenha entendido o porquê. Talvez você ainda não tenha compreendido como que aquilo aconteceu, como aquela separação se deu. Talvez você até mesmo tenha acreditado, ou seja, dado crédito ao diabo, ou a um feitiço que alguém tenha feito, a inveja de alguém, a mentira de alguém, para aquele seu relacionamento ter acabado. Talvez você tenha colocado até culpa em outras pessoas e outros fatores. Mas você já parou para pensar que se você entregou a sua vida a Cristo e agora você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, e aquele relacionamento que você tinha acabou, você já parou para pensar que isso pode ser o dedo de Deus na sua vida? Você já parou para pensar que isso pode ser o sopro de Deus soprando para longe de você algo que não faria bem para a sua vida, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, para a sua família, seus filhos e até mesmo para o seu relacionamento com Deus? Para pensar. Talvez pessoas tenham saído da sua vida e você tenha ficado sem entender o porquê, mas talvez Deus tenha
os tirado da sua vida. Mesmo que você ainda sofra ou sinta saudade. Pai que ama o filho, tira do seu filho aquilo que vai lhe fazer mal, mesmo que o filho sofra e chore por um tempo. Se você é mãe ou pai que ama o seu filho, vê o seu filho brincando com uma faca, uma espada, um canivete, e você sabe que seu filho não tem condições de lidar com aquilo, seja pela idade ou seja pela responsabilidade, você vai tirar aquilo dele, mesmo que ele chore, mesmo que ele se debata, mesmo que ele se jogue no chão, implorando para que você devolva. Você vai tirar dele, porque é para o bem dele. Mesmo que ele precise chorar por um tempo. É melhor ele chorar por um tempo, porque você tirou o mal da vida dele. E depois, quando ele amadurecer e cair em si, ele vai ver que você fez o bem para ele. É melhor do que ele chorar pelo mal que ficou permanecendo na vida dele, estragou a vida dele, estragou o relacionamento de vocês e agora não há mais nada que possa ser feito. Quantas pessoas tiveram sua vida destruída? Ou destruída porque foram mortas, ou destruída na sua saúde mental ou física, ou destruída na sua vida financeira, destruída na sua vida emocional, sentimental, da maneira que for. Quantas pessoas foram destruídas porque tiveram relacionamentos e aderiram a costumes de pessoas que não são do povo de Deus. Não existe como funcionar um jugo desigual. Aquela canga que você põe em cima do boi para que um boi de um lado e outro do outro vá andando em harmonia para levar os seus pesos. Um jugo desigual. Não tem como alguém que de fato, verdadeiramente é um filho de Deus, se relacionar com um relacionamento íntimo, algo extremamente relevante para a sua vida, com alguém que não teme a Deus, não obedece, não quer saber de Deus. Não tem como funcionar. Você só vai sofrer. Então a mensagem que fica para você, leia novamente Levítico capítulo 20, versículo 23 e versículo 24. Não se deixe enganar. As más companhias, elas estragam e corrompem os bons hábitos. Você pode achar que através do seu bom comportamento você pode mudar uma pessoa que está longe de Deus. Mas, muito provavelmente, antes que você consiga mudá-la, essa pessoa vai corromper os seus bons costumes. Porque quem muda o ser humano, quem convence o ser humano que precisa mudar é o Espírito Santo. Quantas vezes eu já vi uma pessoa com boa intenção, uma pessoa que teme a Deus, mas que ainda não tinha muito da experiência da vida espiritual. Uma pessoa que teme a Deus, mas ainda é um pouco ingênua, precisa amadurecer. Quantas vezes eu vi uma pessoa dessa tentando mudar um parceiro, um amigo, que não temia a Deus. E grande parte das vezes essa pessoa se corrompeu com os maus hábitos da outra e não conseguiu mudar a outra. Porque quem convence do erro é o Espírito Santo. Então não corra o risco, se você acha que você vai mudar alguém e atrair essa pessoa para Jesus pela sua própria força, você está correndo um grande risco dessa pessoa e dos maus hábitos dela te tirarem, te afastarem de perto de Deus. Quem convence as pessoas da mudança é o Espírito Santo. Ore pela pessoa,
Peça a Deus, clame a Deus pela pessoa, interceda junto a Deus por essa pessoa, mas não bote a sua santidade em risco, se misturando com povos que não são povos de Deus, com povos que o próprio Deus afastou do povo dele, para que você não venha a aderir costumes que não são da vontade de Deus para sua vida. Envie agora esse vídeo para outras pessoas, para pessoas da sua família também, para que elas compreendam a importância do povo de Deus se manter um povo separado, orando, intercedendo, tendo amor e misericórdia por todos que estão perdidos, mas sem misturar os costumes. Não venham a aderir os costumes de pessoas que não são do povo de Deus. Não se deixe iludir nessa época do ano, achando que é só uma musiquinha que você vai ouvir no bloco, que é só um passeio que você vai levar as crianças, que é só uma festinha fantasia que você vai levar seu filho. Não se deixe enganar. Existe muito por trás da festividade do carnaval. Existe muita coisa por trás dessa cultura anual desse país. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons hábitos. Não se misture, se mantenha separado. Não é que você seja melhor do que os outros. Você é diferenciado, porque Deus, a quem você serve, separou o seu povo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.